Olá pessoal, o intuito desse vídeo é demonstrar para vocês algumas técnicas que a gente pode utilizar para manipular um grande volume de dados. Eu tenho essa tabela de vendas que ela tem mais de 1 milhão de registros. De fato, ela ocupa todas as linhas disponíveis do Excel. No caso aqui são 1.048.576 linhas. Eu cheguei ao limite, né, de registros possíveis dentro de uma guia de planilha. Então eu não consigo nem incluir uma nova linha porque eu cheguei ao limite do Excel. O que precisamos fazer é transferir esses dados, né, da planilha sales ou vendas para a planilha destino, que no caso aqui está sem informação alguma, está em branco. Algumas técnicas vamos utilizar, inicialmente vamos usar o VBA para poder fazer essa cópia de dados, vamos chamar assim. Vamos acessar o ambiente de programação e começar a desenvolver os nossos códigos. Uma das grandes tendências dos programadores iniciantes é utilizar loops para fazer esse tipo de tarefa. Porém, a gente está trabalhando com uma quantidade muito grande de informações. A gente tem um total de 1 milhão de registros, mais de 1 milhão de registros. Então, utilizar o loop vai demorar muito tempo. E performance, quando a gente está tratando uma quantidade muito grande de dados, também é importante. Então, eu vou apresentar aqui para vocês três, sendo elas uma utilizando as matrizes, né, ou arrays, outra é através do record set, utilizando a biblioteca externa, e outra é o próprio método da classe range de copiar os dados. E vamos fazer esse exercício aqui utilizando essas três técnicas. Para facilitar a nossa programação, eu fiz uma modificação nos code names das guias, onde a planilha vendas, né, eu estou chamando de sales data, e a planilha, né, destino, que vai receber os dados copiados ou os dados da planilha de vendas, se chamar destination. Então, eu fiz essa alteração para facilitar na hora ali da gente identificar quais são os objetos, no caso, quais são as guias que a gente vai trabalhar. Bem, vamos pôr a mão na massa e começar a desenvolver nossa primeira rotina. Para facilitar e ser bem didático, vamos utilizar o mesmo nome ali no comentário das técnicas que a gente vai utilizar. Então, primeiro vai ser utilizando matrizes, né? E eu vou precisar de uma variável para receber os dados. Eu vou chamar essa variável de dataset e ela é do tipo variant. Ok. O que eu preciso fazer agora é carregar essa minha matriz com informação. De onde? Da minha planilha Sales Data. Então, Sales Data, Used Range, .value. Dessa forma aqui, apenas com uma linha, eu carrego todos os dados da minha planilha de vendas. Uma vez os dados carregados, a gente precisa agora descarregar esses dados na planilha destino, no caso destination. A partir do range A1, a gente vai descarregar esses dados. Porém, a gente precisa dizer quanto de informação será descarregada nessa guia. Então, nesse caso aqui, a gente quer descarregar todas as informações. Então, a gente precisa preparar um ambiente que vai receber esses dados. Vamos utilizar o resize para dizer o tamanho aí do nosso range, adequado ao tamanho da nossa matriz. Então, pensando no tamanho da nossa matriz, utilizando a função ubound, a gente obtém a quantidade de linhas e a quantidade de colunas no meu range de destino. Ok. O que a gente precisa dizer agora é que esse range vai receber todos os dados armazenados ali dentro da minha variável dataset, dentro da minha matriz dataset. Pronto, com isso a gente consegue transferir. Carregamos e descarregamos. Como a gente vai trabalhar diferentes técnicas, é importante a gente tomar alguns cuidados, né? Ou algumas precauções. Primeiro é entender que
para a gente verificar se está funcionando o código, a gente, toda vez que testar uma rotina, a gente limpar os dados, né, daquela guia para a próxima rotina rodar também. Então, criar uma rotina aqui é para limpar esses dados e da planilha destino. Então, aqui a gente com essa linha a gente limpa todos os dados ali da planilha destino. Outro cuidado ou precaução é utilizar apenas aquilo que é necessário enquanto o código está rodando. Então, para isso, a gente vai desligar alguns recursos que acabam rodando em bastidores do Excel. Então, vamos criar uma rotina para fazer desligar esses recursos. Chamar ela de Turn Off Excel Features. E que recursos seriam esses? Temos vários. Por exemplo, o cálculo automático do Excel, entre outros. Então, por exemplo, Calculation, vamos colocar no modo do manual. E alertas, a gente não precisa que fique demonstrando alertas. Também a tela não precisa ficar atualizando. Animações também não precisamos. Bem, essas aí são algumas, ainda poderíamos pensar em outras, mas essas aqui já ajudam a melhorar um pouco aí a performance enquanto a gente está rodando o código. Fizemos o desligamento, vamos chamar assim, vamos ligar então de volta assim que nossa rotina concluir. Então, ao invés de ser cálculo manual, vamos colocar novamente para cálculo automático. Aquilo que estava falso, vamos colocar no verdadeiro. Pronto. Bem, agora que a gente já tomou nossos cuidados, vamos então transferir ali para a nossa rotina, essas rotinas que a gente criou aqui, sendo elas, antes de começar, a gente desliga os recursos do Excel, limpa os dados, depois disso feito, a gente volta aos recursos que a gente tinha inibido ou desligado anteriormente. Só um detalhe nesse código aqui, aqui, tem que mudar para 2. Ok. A gente vai fazer testes em diferentes técnicas, né? Então, para isso, a gente precisa medir também a performance de cada uma delas. Eu já tenho preparado aqui uma rotina, eu tenho um módulo específico para isso, que é para contabilizar o tempo que minha rotina vai demandar. Ela já está pronta, eu resolvi utilizar aqui uma API ao invés de simplesmente o timer do VBA, porque aqui é mais preciso do que o timer do próprio VBA. Então, o que eu vou colocar? Depois de eu limpar os dados, eu começo a medir. Depois que eu medir, depois que eu transferir os dados, eu termino aí de medir. Então, nesse caso aqui é no fim, e ela pergunta qual é a rotina que a gente está usando. Só para demonstrar aqui, vamos colocar o mesmo nome. E no final, ela vai imprimir na janela imediata o tempo que ele demandou essa rotina utilizando matriz. Antes da gente testar, vamos fazer um teste aqui na nossa rotina de limpeza de dados. A gente vai lá na guia Destination, vamos escrever algumas informações e limpar utilizando a própria rotina. Vou aplicar aqui o F5, voltar, ok, está funcionando. Agora vamos voltar para testar nossa primeira forma de transferência de dados utilizando matriz. Como a gente vai tratar de um volume muito grande de informações, isso pode demandar um tempo aí no nosso vídeo. Então, o que eu vou fazer? Vou apertar F5 e vou dar uma adiantada e a gente vai ver o resultado depois impresso aqui na janela imediata. Então, vamos lá. Bem, nessa primeira rotina concluiu o tempo de 22 segundos e algumas frações de segundos também. Então, ela imprimiu aqui qual é a rotina que a gente utilizou e o tempo que ela demandou. Então, para transferir mais de 1 milhão de registros, utilizando o array, a gente demorou 22 segundos. É um tempo relativamente considerável, mas se tratando também da quantidade de dados,
podemos dizer até que foi relativamente rápido. Vamos conferir o resultado dessa transferência de dados. Aqui a planilha de destino já está com os dados. A gente analisar aqui embaixo, temos um total de 1.048.576, ou seja, todas as linhas do Excel preenchidas, assim como a nossa fonte de dados. Então, rodou tranquilamente. Agora vamos utilizar a segunda técnica, e é através do uso do Record Set. Vamos copiar aqui, utilizando a mesma ideia do código anterior, utilizar os mesmos nomes que identificamos das técnicas. Por se tratar de uma outra biblioteca, a gente vai ter uma quantidade maior de variáveis aqui. Então, para adiantar, eu resolvi aqui colocar já parte do código. Eu explico rápido aqui para vocês. A biblioteca que eu estou utilizando é a ActiveX Data Objects. Nesse caso, a famosa ADO. Esse XX representa a versão que estiver instalada na sua máquina e é recomendado sempre utilizar a versão mais alta, a mais recente. Eu tenho três variáveis aqui, sendo uma Data Connection, outra RST e Connection String. Data Connection vai receber a conexão da minha classe ADODB, o RST vai receber o meu Record Set e o Connection String aqui, conforme aqui a versão do, nesse caso, do Excel, como pode ser também um Access ou qualquer outro banco de dados. Um detalhe importante, eu declarei a variável e instanciei ao mesmo tempo a classe. Essa é uma técnica que não é muito recomendada quando você cria vários objetos ou precisa fazer várias vezes dentro do código, instanciar a classe várias vezes. Nesse caso aqui, como a gente vai utilizar apenas uma vez, não vai ter tantos problemas assim. E a gente pode deixar como está. Eu criei uma string para ser a SQL, e a SQL é uma SQL bem simples. Busca todos os dados, né, select all, da minha guia sales, da minha guia de vendas, né. Feito isso, vai abrir a conexão e vai, então, abrir meu record set. E meu record set vai estar disponível para ser utilizado, manipulado aqui dentro da planilha. Assim como a gente utilizou na rotina anterior, a gente precisa descarregar esses dados dentro da planilha destino. Então, nesse caso aqui, vamos descarregar esses dados utilizando o Copy from Record Set. A gente vai copiar as informações que estão nesse Record Set e jogar lá para a guia destino. Qual é o Record Set? É o próprio RST. Como vocês puderam notar, eu não jogo para A1, jogo para a partir da segunda linha os dados do meu Record Set. Por quê? O que eu tenho no meu Record Set nesse momento são apenas os dados. Então, os campos, no caso, os cabeçalhos, eles estão intrínsecos dentro do Record Set e eu precisaria, para obtê-los, fazer um loop dentro do Record Set, identificando cada campo. Como a gente no início disse que não vamos utilizar loops, entendendo que esse arquivo ele tem uma característica que não se altera, então eu posso usar meio que um atalho para obter a primeira linha, porque na verdade é o que a gente precisa, realmente, é apenas a primeira linha da guia vendas ser passado para a guia destino. Então temos aqui aquilo que é da guia de vendas, vai ser transferido para a guia de destino, né, a primeira linha. Existem centenas de formas diferentes de fazer isso, sem usar o loop, inclusive. Mas aqui, só por questão didática, vamos dar uma adiantada aqui. E assim como a gente fez na rotina anterior, né, nós vamos desligar os recursos do Excel, limpar os dados,
e depois começamos a medir a performance desse código. Começando a medir. Opa. Então, M e também performance terminar quando transfere os dados lá para minha guia destino. Vamos usar o mesmo nome para poder mensurar e ligar novamente os recursos do Excel assim que o código terminar. Vou colocar depois que a gente destruir os objetos que a gente tinha criado, não vai ter tanta interferência assim. Assim como a gente fez para rodar o código anterior, vou apertar F5 e vou dar uma adiantada no vídeo e a gente confere o resultado lá na janela imediata. Bem, a gente pode notar que essa técnica ela demorou um pouco mais do que a técnica anterior com matrizes. Vamos conferir como ficou o resultado. Temos aqui a mesma quantidade de linhas, 1.048.576, assim como da guia de origem. Ok, funcionou o código, porém um pouco mais lento. Agora a gente chegou na última parte, né, das nossas técnicas desse vídeo, que é utilizando o método da própria classe Worksheet Range. Então vamos fazer assim como no anterior, vamos criar uma rotina. Assim como foi feito na nossa primeira rotina aqui, utilizando o salesData.usedRange, a gente já vai fazer direto, copiando os dados desse usedRanged. Dados copiados, agora é a hora de transferir esses dados para a nossa planilha de destino, para receber esses dados. Vou colocar no range A1. Porém, dessa vez, a gente vai colar esses dados de apenas os valores. Colar especial apenas os valores. A gente vai testar outras formas também, porém, vamos fazer nessa primeira aqui, só para a gente ver como que nosso código vai se comportar em relação à performance. Então, assim como feito no anterior, a gente copia aquela parte antes do código realmente iniciar e fazer o teste também de performance assim que os dados foram colados. Vamos utilizar o mesmo nome da rotina e por fim a gente vai retornar os recursos que a gente tinha desabilitado do Excel. Vamos lá, agora é hora de testar essa nossa última técnica. Vou apertar F5 e dar pausa e a gente confere lá na janela imediata. Uau! O resultado ficou em menos de 2 segundos. 1 ponto e uma fração de milionésimos de segundo aqui para copiar, utilizando essa última técnica. Então, a gente precisa agora confirmar para ver se copiou realmente esses dados lá para a nossa guia destino. E aqui a gente pode notar que os dados foram copiados. Vamos ver a quantidade de informação copiada. A mesma quantidade, 1.048.576. A mesma da planilha de origem. No resumo geral, a gente tem diferentes técnicas que podem ser empregadas. Porém, algumas dessas técnicas, quando se trabalha com volume muito grande de dados, é preferível você fazer primeiro um teste para ver qual é que tem um melhor rendimento, uma melhor performance. E aqui, sem sombra de dúvidas, o uso dos recursos básicos do Excel, né, só que utilizado através do próprio VBA, eles têm uma resposta muito boa. Um dos motivos desses recursos serem tão performáticos é porque eles já existem no próprio Excel há bastante tempo. Consequentemente, o código vem sendo refatorado e sendo otimizado a cada nova versão do Excel, para poder sempre garantir uma melhor experiência de usuário. E mesmo que a gente fique tentado a imaginar que o motivo dessa performance foi porque a gente colou apenas os valores,
a gente pode fazer um teste aqui colando todos os dados e ver como que o nosso código vai se comportar. Então vamos aproveitar e mudar aqui e testar. Vamos lá, o código se comportou super bem, mesmo colando todos os dados. Então ele só perdeu mesmo pelo código anterior de copiando valores, mas mesmo assim, em relação às técnicas anteriores, ele ainda está bem melhor em performance. Um diferente retorno que ele dá é porque na planilha destino agora, ele faz exatamente uma cópia fidedigna, né, da formatação e dos dados da planilha de origem. De uma forma geral, essas técnicas que nós empregamos aqui, elas são muito boas, elas dão um ótimo resultado de performance. A questão é saber quando usar, o porquê usar, porque dependendo da quantidade de dados que você tem, uma ou outra vai ter uma performance melhor, assim como a gente demonstrou. Nos próximos vídeos eu pretendo demonstrar essas mesmas técnicas, mas incluindo variáveis como critérios, né, para copiar os dados. Não somente copiar uma massa fixa de informação, mas sim uma massa de informação processada com critérios dentro do código. Então é isso aí. Se puder comentar o que acharam, se conhece uma técnica ainda mais performática, que possam colocar aí nos comentários. Abraço.